Esses não são apenas acessórios aleatórios, eles foram proibidos. E o que Alan Saint-Maximin usa faz com que ele seja multado todos os dias. Tudo começou em 2018, quando Alan jogava pelo Nice. Mesmo no início da carreira, Alan não queria ser um jogador irrelevante, ele queria viralizar. Ao entrar em uma partida contra o Bordeaux, ele poderia ter sido normal e tentado fazer seu melhor. Mas o cara preferiu. Vamos ficar famosos por quebrar as regras. Meses antes, Allen assinou contrato exclusivo com a Puma, e se fosse visto usando outra marca, teria que pagar o preço. Veja, Allen ignorou o contrato porque queria virar um fenômeno mundial. Então ele apareceu usando uma faixa de cabeça da Gucci, e Allen ficou tão viral por isso que o que ele usou na cabeça o deixou mais famoso do que seu desempenho em campo. E se você não acredita em mim, é só dar uma olhada no Instagram dele, parece que ele nunca parou de usar faixas de cabeça desde que virou um assunto do momento. Sabe o que é mais louco? Os colegas do Alan contaram que ele usa as faixas nos treinos, o que viola seu contrato com a Puma, e por isso é multado em 100 euros diariamente. Pelo menos o Alan fez a Gucci lucrar milhões. Em 2014, outros jogadores geraram bilhões para a empresa. O futebol participava do evento mais assistido do ano, a Copa do Mundo, e na época a Sony queria viralizar depois de lançar seus novos fones de ouvido. E que melhor forma de virar best-seller do que com os atletas mais famosos usando. A Sony fechou o contrato de 280 milhões de dólares com a Federação Internacional de Futebol Associação, proibindo jogadores de usarem outras marcas. A Sony não só pedia, mas obrigava as estrelas do futebol a usarem seus fones de ouvido. Para garantir o cumprimento das regras, a Sony distribuiu fones de ouvido grátis a todas as equipes. Quando os jogadores de futebol chegaram às arenas e seguiram suas rotinas de pré-jogo, perceberam que esses fones de ouvido eram ruins. E nem isso era o mais estranho. Logo espalhou-se que esses fones de ouvido eram péssimos. Os jogadores sabiam que precisavam defender suas crenças. Então, poucos dias antes da Copa do Mundo, um homem arriscou tudo. Olha só o Neymar, cara, muito inspirador. Após mais de 34 milhões de visualizações, Neymar levou a Beats by Dre ao topo mundial. E por causa disso, a Sony perdeu 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Apesar de tudo, a Federação Internacional de Futebol Associação continuou proibindo a Beats by Dre no futebol. Pelo menos o que Neymar fez não foi ilegal. Porque o que David Beckham usou ficou tão polêmico que foi banido até pela Federação Internacional de Futebol Associação. Ele quase pegou 6 meses de prisão. Veja, em 2002 Beckham dominava o futebol e levou a Inglaterra à Copa do Mundo, mas todo mundo conhece o Beckham. Ele ama os holofotes, então precisava ser um criador de tendências. Na Copa do Mundo, ele jogou contra Dinamarca e Brasil, estreando algo inédito entre atletas. E provavelmente porque é ilegal, mas de qualquer forma, ele apareceu e chamou a atenção usando chuteiras Adidas Predator personalizadas. Elas não parecem motivo para prisão, mas a verdade é que os fãs de Beckham ficaram irritados. Porque os tênis dele não eram feitos de algo que você encontraria na Champs. Os calçados dele eram feitos de couro K, ou seja, couro de canguru. Toda a caça ao animal e produtos derivados eram ilegais na Califórnia. E logo depois de assinar um contrato para jogar no Los Angeles Galaxy, Beckham descobriu sobre a lei, então ele ficou em uma situação complicada. As chuteiras dele eram polêmicas e ainda poderiam render multa de 5 mil dólares do governo da Califórnia, ou pegar 6 meses de prisão. Sempre que mandava fazer um tênis, Beckham, sendo esperto e sem tempo, ligou para a Adidas e pediu para redesenharem as chuteiras com material sintético novo, protegendo os pés dele, agradando os fãs e evitando problemas legais. Pelo menos o modelo dele não foi banido por um país inteiro, como no Brasil. Anipal. Na Copa do Mundo de 2014, a Nike fez parceria com o time para criar novos uniformes, mas havia um grande problema. De Pelé a Neymar e todo mundo no meio, o time sempre vestiu o histórico amarelo, verde e azul, para combinar com a bandeira do país, e essas cores se tornaram tão importantes para o time que virou uma regra antiga nunca mudar isso. Mas aparentemente a Nike não recebeu o recado, porque chegando no ano novo, eles tentaram inovar e criaram algo completamente diferente, e Neymar virou o rosto da nova campanha da Nike. Ele exibiu uma obra-prima toda preta que dizia Brasil, tinha 5 estrelas pelos títulos da Copa do Mundo na frente e o escudo do país na manga esquerda. Os jogadores gostaram do novo visual e aprovaram o uniforme blackout. Mas não demorou muito para as pessoas começarem a criticar os uniformes. Veja, durante toda a existência do país, sempre foi tradição usar amarelo nos jogos em casa e azul nos jogos fora de casa. Muitos brasileiros acharam que mudar tudo era desrespeitoso e convenceram a Federação Brasileira de Futebol a banir os uniformes.
Mas pelo menos os uniformes não causariam expulsão do futebol, como fez Wang Xianchao. O que ele usou em 2018 fez com que fosse banido do esporte. Na época, Wang e a China estavam enfrentando o Myanmar em um amistoso. E bem, Wang estava só levando numa boa, cara. Ele estava tranquilo no banco até ser chamado aos 60, e em 1 minuto o técnico Yu Timbao queria ver do que nosso garoto era capaz. Acho que Wang levou isso ao pé da letra e mostrou do que era capaz. Ao voltar ao campo, Wang pegou o celular e percebeu que não tinha curtido nem se inscrito no canal. Que vergonha, vamos lá. Não seja como Wang, cara, não vire um meme. Então, o que você está esperando? E clica aí. Mas enfim, ele também tirou algo misterioso da meia. E com câmeras apontadas para ele de todos os lados, não tinha a menor chance dele sair impune dessa. E foi aí que ele tirou sua posse mais valiosa, um colar de diamantes. E ele usou isso pelo resto do jogo. Só espero que 20 minutos usando uma corrente sem motivo tenham valido a pena. Porque logo após o jogo, a CFA o multou em valor superior ao do colar. E eles o baniram do futebol por um ano inteiro. Ridículo, $3.000 para um jogador como Rafinha não é nada. Porque o que ele usou fez com que fosse multado em $1 milhão. Vamos voltar a 2013, onde a polêmica começou. Na época, Rafinha era um ponta dominante no Barcelona, e todas as marcas o queriam, mas ele focava em um contrato exclusivo com a Adidas. Assinar o contrato obrigou ele a usar só chuteiras Adidas, mas por $milhões, isso não foi problema para ele. Ironia, ao calçar chuteiras Adidas, Rafinha virou campeão, ganhou o ouro olímpico e virou o principal parceiro de Messi. Rafinha sentiu-se no topo do mundo, afinal, o que poderia dar errado? Com o tempo, Rafinha viu que o contrato de patrocínio de chuteiras foi o maior erro de sua carreira. Enquanto usava as chuteiras, Rafinha começou a sofrer lesões devastadoras no ligamento cruzado anterior que o obrigariam a ficar fora por meses. Então, como ele não podia estar em campo representando a Adidas, a marca simplesmente se recusou a apoiá-lo e as coisas começaram a ficar estranhas. Parecia que a empresa tramava sua queda. Perto de julho de 2018, Rafinha aguardava o fim de seu contrato com a Adidas. E só porque a empresa não demonstrou apoio durante seus momentos difíceis, ele não só prometeu não renovar o contrato, como também jurou nunca mais usar os produtos deles. Com o passar do mês, ele reviveu sua carreira jogando pelo Barcelona com uma Mizuno preta personalizada, finalmente representando uma empresa confiável. Veja, o que Rafinha não sabia é que a Adidas incluiu um acordo oculto em seu contrato. Sem que ele soubesse, estenderam seu contrato por mais 5 anos. Tecnicamente, Rafinha era obrigado por contrato a usar e promover os produtos deles diariamente nas redes sociais. Com o tempo, a Adidas permitiu que Rafinha quebrasse o contrato de propósito, pois sabia que ele teria que pagar uma grande quantia de volta. Em dezembro de 2018, eles processaram Rafinha, custando a ele $10.000 por dia sem representar a marca. E ele não teve escolha nisso. O juiz ficou do lado da Adidas e obrigou Rafinha a pagar mais de $1 milhão. Sendo honesto, você devia ter previsto isso. No futebol, às vezes as coisas vão longe demais.